pessoal, tudo bom com vocês? Voltamos para mais uma aula de artes e vamos falar sobre dança. E a dança que nós vamos falar hoje é uma dança folclórica que nasceu lá na Espanha e que eu gosto muito, que eu sou apaixonado, que eu já tive algumas experiências inclusive com essa dança, que é a dança flamenca. Flamenco é um ritmo espanhol e que a gente vai ver agora. Então vamos lá? Vamos para a aula? Então, a dança flamenca, ela é uma dança que vai surgir na Andaluzia, que é uma região da Espanha, uma região inclusive muito parecida com o Nordeste brasileiro, assim, geograficamente falando, né? O clima, o tipo de solo, né? É muito parecido com o Nordeste brasileiro. A Andaluzia, ela é formada por 8 províncias: Sevilha, Málaga, Córdoba, Jerez, Huelva, Almeria, Cádiz e Málaga. São essas 8 províncias que formam a Andaluzia. E Sevilha, Jerez e Cádiz são as cidades mais importantes para a dança flamenca, né? Ela vai nascer exatamente nessas 3 cidades e vai se espalhar para a Espanha inteira, enfim, e vai se espalhar pelo mundo, na verdade, ok? E que povo é esse que cria essa dança, né? São os ciganos. O povo cigano, né, que foi um povo muito perseguido durante todo o período histórico, perseguido por cristãos, por judeus, enfim, sempre foram perseguidos e sempre foram tratados como marginais, né? Como sempre se associou a figura do cigano a uma coisa ruim. E na verdade é um povo muito sofrido, na verdade é um povo que foi enxotado de um lugar para o outro, foi sendo expulso de um lugar para o outro, por preconceito mesmo, preconceito racial, ok? E aí, esse estilo, o flamenco, ele tem a dança, que é uma dança muito específica, com palmas e sapateado, né, e movimentos corporais muito específicos, um canto também muito específico, que nem sempre precisa de instrumentos, são muitos lamentos, é um canto muito dolorido, sabe? É um canto muito triste, às vezes, assim, que tem a ver exatamente com a história de vida do povo cigano, né? E uma guitarra bem marcada. Guitarra, na verdade, é o violão, né? O violão flamenco, muito bem marcado, muito forte, né? Nesse ritmo. Um outro instrumento muito importante que aparece muito no flamenco é o cajón. O cajón é uma caixa, né, onde o cajonista, né, toca, é um instrumento percussivo, né. Outro instrumento é a castanhola, que os bailarinos e as bailarinas tocam, né, castanhola dançando. Não é obrigatório, não é toda dança flamenca que vai ter castanhola, mas é um instrumento muito presente dentro do flamenco. E a voz do cantor ou da cantora é sempre uma voz muito
forte, é sempre um tom muito forte, é um tom muito carregado, muito dramático, sabe? É uma coisa bem... É, é incrível, 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 incrível. Inclusive, a gente vai ver um trechinho agora. Vamos dar uma olhada? Viram como é bacana? Viram como é forte, né?
Eu sou apaixonado pela dança flamenca, pela música flamenca. Eu acho dramática, teatral, sanguínea, sabe? Eu acho é incrível, simplesmente incrível. E os ciganos, né, que são responsáveis pelo surgimento do flamenco, eles chegaram à Espanha no século XV, por volta de 1420, 1425, 1430, por ali, mais ou menos, ok? E a gente não pode, a gente não pode deixar de lembrar que a Espanha ela faz parte da Península Ibérica. A Península Ibérica é aquela parte do mapa europeu que se projeta para o mar e que tem a Espanha e Portugal. E a Península Ibérica ela foi dominada durante 7 séculos pelos mouros, pelos árabes. Então, do século VIII ao século XV, os mouros dominaram aquilo ali e você tem 7 séculos, você tem 700 anos de influência cultural moura árabe na cultura espanhola e na cultura portuguesa. Então, quando os ciganos chegam na Espanha, os mouros tinham acabado de ser expulsos, mas a influência árabe era muito forte na música, no canto, na dança. E aí os ciganos trazem a dança flamenca, né? E se a gente prestar atenção no canto flamenco, ele tem uma pegada árabe. Se a gente prestar atenção na guitarra, no violão flamenco, ele tem uma pegada moura ali, que faz parte porque é mistura cultural. Eu sempre falo para vocês, a gente precisa respeitar todas as culturas, mas a gente não deve ser purista. O que é ser purista? A gente não pode defender apenas uma cultura. Porque sabe aquela frase que diz que duas cabeças pensam melhor que uma? Pois é, se você juntar duas culturas, você vai ter um produto muito mais rico. Isso não quer dizer que você vai destruir uma cultura ou destruir outra. Não, você vai conservar uma, você vai conservar a outra, mas você pode misturar as duas, que vai dar uma coisa bem bacana, uma coisa bem legal. Ok? Então, retomando, como os ciganos chegaram na Espanha por volta de 1420, 1425, 1430, eles, os árabes, né, os mouros estavam sendo expulsos dali e eles tiveram uma certa os ciganos tiveram uma certa tranquilidade, né? Eles conseguiram interagir, né, com a comunidade local da Andaluzia, né, com essas províncias, sobretudo Jerez, Cádiz e Sevilha, né, que é o berço do flamenco, enfim. Só que em 1499, tipo assim, 60, 70 anos depois que os ciganos estavam na Espanha, a Santa Inquisição começa a perseguição a todos os povos que não são cristãos, né? Aí ela perseguia judeus, perseguia ciganos, né? E aí esses povos perseguidos foram empurrados para fora da cidade e começaram a ocupar as montanhas, os lugares de mais difícil acesso, para tentar sobreviver. E é nesse momento, exatamente aí, que vai surgir a música flamenca, a dança flamenca, né, o canto flamenco. Então, surge o cante hondo, ou seja, o canto fundo, né, o canto profundo, né, aquele canto gutural, aquela coisa, né, sofrida, que nós deduzimos tem a ver exatamente com toda a perseguição que esse povo cigano sempre sofreu, mesmo antes da Inquisição. Lembre-se, antes de chegar na Espanha, eles já eram perseguidos, inclusive. Então, isso dialoga exatamente com todo o sofrimento desse povo, né? E os movimentos da dança são os movimentos, as expressões faciais são sempre muito doloridas, são sempre muito carregadas de dramaticidade. E isso tem a ver exatamente com
com toda essa vida de perseguição que esse povo viveu. E é importante a gente perceber isso porque a arte, eu sempre falo isso para vocês, a arte, ela é um produto do seu tempo, ok? Então, a arte que brota na Renascença, ela é produto daquela época. A arte da Grécia clássica antiga é produto daquela época. A arte contemporânea, a arte dos dias de hoje, a arte pós-moderna, é produto dos dias de hoje. Então, esse canto, essa melodia, a música e essa dança flamenca é produto desse povo. Então, vai ter as raízes desse povo, vai ter toda a influência desse povo. Então, quando um artista faz uma obra, seja uma pintura, uma escultura, compor uma música, escrever uma peça de teatro, enfim, quando um artista faz uma obra teatral, uma obra de arte, ele vai colocar muito dele naquela obra e muito do seu tempo vai entrar naquela obra. Nós temos dentro dessa manifestação artística, dentro dessa manifestação folclórica, que é o flamenco, nomes importantíssimos, como, por exemplo, Antônia Mercé, La Argentina, ou seja, a Argentina, que cria a primeira companhia de balé espanhol, né, para executar dança flamenca. Em 1949, 49, meu Deus. 49. Em 1949, Vicente Escudeiro, né, outro grande nome da dança, outro grande bailarino, né, começa a apresentar seus trabalhos e suas criações também. E aí isso vai, assim, se a gente pensar em momentos mais próximos, nos anos 80, a gente vai ter a companhia Antônio Gades. Antônio Gades foi um dos maiores bailarinos e coreógrafos do flamenco. Ele morreu, acho que ele morreu nos anos 2000 já. Foi, nos anos 2000. Ele morreu recentemente, acho que tem uns 10, 15 anos, enfim. E o Gades, ele tem 3 filmes que eu acho assim emblemáticos. Um é o Amor Bruxo, que ele faz com a companhia dele, né? Que é direção do Carlos Saura. O outro é Bodas de Sangue, ou Bodas de Sangre, né? Também direção do Carlos Saura. E o outro é Carmen, também do Carlos Saura, que é um cineasta que é apaixonado pelo flamenco e que contou esse universo no cinema algumas vezes e com uma propriedade incrível. Para vocês terem uma ideia, o Bodas de Sangue, ele é uma peça, na verdade, uma peça de teatro do Federico Garcia Lorca, que eu já montei, inclusive, esse espetáculo, é um espetáculo maravilhoso. E aí, o Saura, o Carlos Saura, ele decide fazer o filme, né, em cima da peça do Garcia Lorca, só que ele decide fazer uma companhia de dança flamenca fazendo o espetáculo. Ok? E aí, o diretor dessa companhia e coreógrafo é o Gades, Antônio Gades. E aí o filme tem 1h20, 1h30 de duração, mais ou menos isso. E até os primeiros 25 minutos de filme, você tem falas, você tem diálogos. Depois disso, acabou. É só dança. Ele conta a história inteira na dança, sem uma palavra, e você entende tudo. É incrível, é simplesmente incrível. Inclusive,
Eu vou botar um trechinho aqui agora do Bodas de Sangue para vocês verem como é fantástico, ok? Vamos ver? Cantaba, cantaba los novios y el agua pasaba, llegaba la boda. Que relumbre la cancha y se llenen de miel hasta mientras amarga. Cantaba, cantaba los novios y el agua pasaba, llegaba la boda. Que relumbre la cancha y se llenen de miel hasta mientras amarga. Hola, Manteca, prepara el río ya, porque el novio es un palomo con todo el peso plata y espera en el campo el rumbo de la sangre derramada. Cantaba, cantaba los novios, el agua pasaba, llegaba la boda. Que relumbre la carta y se llenen de miel hasta mientras amarga. Cantaba, cantaba los novios, el agua pasaba, llegaba la boda. Que relumbre la carta y se llenen de miel hasta mientras amarga. Hola, Manteca, prepara el río ya, porque el novio es un palomo con todo el peso en brasa y espera en el campo el rumbo de la sangre derramada. Mira la rueda, mira va, mira la rueda, el agua pasaba. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, 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 la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 la. Hola, Manteca, prepara el vino ya, porque el novio es un palomo, todo el mundo brazo y espera en el campo el rumbo de la sangre derramada. Lindo, né? Assim, eu sou apaixonado, assim, eu acho incrível. E o Gades, ele tem uma coisa que eu acho absolutamente fantástica. As mãos dele são incríveis. Ele fala com as mãos, sabe? O movimento de mãos dele é perfeito, perfeito, perfeito. Ele é perfeito, ele é um bailarino assim incrível, ele é um coreógrafo incrível, ele é um grande artista, um grande artista. Depois, quando o Saura dirigiu Carmen, que é baseado na ópera Carmen de Bizet, que é uma história conhecidíssima, né? Enfim, que fala do universo espanhol também, né? Da tourada, aquela coisa toda. Já teve até novela, né? Acho que na TV Manchete, que depois virou Rede TV, eu acho que teve uma novela chamada Carmen, que é baseada exatamente na ópera do Bizet. E aí o Saura decide montar Carmen para o cinema no flamenco. E mais uma vez ele faz uma parceria com o Gades. O Gades coreografa o filme e dança no filme, interpreta também. Gente, é incrível. Tem uma cena no filme que eu vou mostrar para vocês agora, que é o duelo das mulheres. Minha gente, é fantástico. Vamos assistir, vamos ver. No tarina los zarzares, no tarina los zarzares.
Viram só? Que coisa incrível. Viram a força, viram a expressão facial, os rostos, a expressão corporal, os corpos se desafiando, sabe? O sapateado marcado ali, sabe? Como se fosse um desafio, uma desafiando a outra, uma partindo para cima da outra. Gente, é incrível, é arte pura, assim. Eu sou suspeito para falar, porque, como eu já falei para vocês, eu sou apaixonado pelo Flamengo. Então, é isso, assim. Então, gente, o que é que eu gostaria que vocês fizessem? Eu gostaria que vocês revissem o vídeo, agora com mais calma, com mais atenção. Se é que vocês já não fizeram isso, que vocês já devem estar esperando que eu peça isso no final, né? Que vocês façam um resumo desse vídeo, né? Destaquem pelo menos 2 coisas que vocês acham importante destacar, 2 coisas que vocês acharam bacana, que vocês acharam legal, e façam 2 perguntas para mim. É isso que eu quero, ok? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.